Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Minha cidade é de Jesus. Minha família é de Jesus. A minha vida é de Jesus. O melhor lugar é aqui. O melhor tempo é agora. Deus quer falar e eu quero escutar a sua voz. Aleluia. Que Deus abençoe vocês. Nós estamos iniciando a nossa série Sobrenatural. E a gente quer, através de tanta coisa grandiosa que Deus fez no Antigo Testamento, a gente quer compartilhar e aprender junto com os irmãos. E hoje, se eu fosse colocar assim um título na palavra, eu quero colocar assim, 7 passos em direção ao sobrenatural. 7 passos que nós podemos dar em direção ao sobrenatural de Deus. E o que nós vamos hoje meditar é sobre quando Josué, liderando a nação de Israel, conquista a cidade de Jericó, que acontece a queda das muralhas de Jericó. E a gente sabe, né, que durante 7 dias eles rodearam a cidade. E nesse sentido, então, que a gente pode aprender ali com Josué, como Deus trabalhou na vida de Josué, a gente pode também aprender 7 passos, assim como Josué foi caminhando com o povo em direção ao sobrenatural, a gente pode aprender com a vida deles e através do trabalhar de Deus na vida do povo de Israel naquele momento. A passagem, nós vamos meditar no livro de Josué, e esse está no capítulo 6 do livro de Josué. E nós cremos que o ano de 2023 é um ano sobrenatural na nossa vida. Uma coisa que eu tenho aprendido, irmãos, é que em ambientes proféticos, né, a palavra inspirada por Deus, ela se torna um decreto para a nossa vida. E o Senhor tem colocado isso muito forte no nosso coração, que realmente 2023 é um ano para nós vivermos experiências sobrenaturais de Deus. Então vamos lá, vamos começar a dar o primeiro passo hoje e vamos aprender. Josué, o contexto da passagem de Josué do capítulo 6, é quando Josué ele sucede a Moisés na liderança do povo de Israel. Depois da saída do Egito, que Israel ficou 400 anos escravo lá no Egito, Deus liberta Israel então do Egito, acontece o êxodo, eles atravessam, eles caminham pelo deserto durante 40 anos, e depois disso vem a conquista da terra prometida, a conquista de Canaã. E é interessante que para libertar o povo do Egito, na libertação do Egito, Deus usa um estadista, Deus levanta Moisés. Mas quando chega o momento de conquistar a terra de Canaã, a terra prometida, Deus levanta um general. Deus usa a vida de Josué. E a gente lê isso em Josué capítulo 1, versículo 1. Fala bem assim, ó: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto, agora, pois, você e todo esse povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Então, no capítulo 1, é muito conhecido de nós, Deus ele encoraja Josué. Deus encoraja Josué a ser forte e valente, né? Josué, não recua, ser forte e corajoso, que eu sou contigo, aonde você colocar a planta dos seus pés, eu vou te abençoar. Deus, ele encoraja Josué, porque ele estava sucedendo a Moisés, e era um grande desafio. No capítulo 2 do livro de Josué, ele envia 2 espias para espionar a terra, para ver como é que é, porque Jericó era o primeiro desafio militar, era a primeira cidade a ser conquistada. Daí eles vão lá, tem aquele evento que eles sobem na casa de Raabe, né? E toda aquela situação. No capítulo 3, a Bíblia fala então que o povo de Israel acampa às margens do rio Jordão. Para eles chegarem em Jericó, eles tinham que primeiro atravessar o rio Jordão. Só que um pequeno detalhe, não tinha ponte, não tinha como eles passar. Não tinha pinguela, não tinha balsa. E ali nós lemos no capítulo 3 que Deus, assim como ele abriu o Mar Vermelho, ele abre o Mar Jordão, abre o rio Jordão para o povo com Josué passar. E eles passam o Jordão, né, com terra seca, enxuta. Depois que eles atravessam o Jordão milagrosamente, então Deus manda Josué erguer, no capítulo 4 do livro de Josué, Deus manda Josué erguer um altar, para dizer assim, aqui Deus fez Israel atravessar o rio Jordão. Aqui Deus dividiu as águas do rio Jordão. E o povo de Israel pôde atravessar seco. E esse altar vai servir de memorial para as próximas gerações. Então, que interessante você ver a maneira de Deus trabalhando capítulo a capítulo. E tudo isso nós podemos aplicar à nossa vida. Tudo que Deus faz,
À medida que nós formos viver o sobrenatural de Deus, nós não podemos esquecer que tudo que Deus faz, nós devemos deixar um memorial. Um memorial na nossa vida, um memorial na nossa mente, no nosso coração, através da gratidão a Deus, né? Um memorial para as próximas gerações, para as pessoas, para a nossa família, para todo mundo ver que é Deus quem está realizando e fazendo aquilo na nossa vida, fazendo algo na nossa vida. Então, tudo que Deus faz, devemos deixar um memorial. Fala o capítulo 4 de Josué. No capítulo 5, eles atravessaram o mar, então eles acampam em Gilgal. Gilgal, então, é o primeiro acampamento, e ali Deus manda Josué afiar facas de pedra e fazer a circuncisão. A circuncisão era o símbolo da aliança de Deus com o povo de Israel, que foi instituída a partir de Abraão. Então Deus, ele fala assim, depois que Josué circunda o povo, os homens, né? Diz assim: hoje eu tirei o opróbio, a humilhação do Egito sobre a vida de Israel. Gilgal, então, foi o primeiro acampamento, foi o acampamento, na verdade, antes deles conquistarem Jericó. Ali eles fazem a celebração, ali também eles fazem a circuncisão, ali também eles celebram a Páscoa, e é interessante que ali eles preparam o pão asmo, né, do fruto da terra, e a Bíblia diz que ali cessou o maná. Ali em Gilgal, quando eles comem o primeiro fruto da terra, o maná cessou. Não veio mais maná. Tudo isso está no capítulo 5 de Josué. E ali também Josué tem um encontro com o comandante do exército do Senhor. Ele vê uma pessoa assim no alto de um lugar, e ele olha aquela pessoa e ele diz: você é a favor de nós ou contra nós? E ele diz assim: eu falo em nome do exército, eu sou o comandante do exército do Senhor, do Deus vivo. Daí diz para Josué: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está é lugar santo. E no capítulo 6, então, Israel conquista a cidade de Jericó. É mais ou menos no ano de 1400 antes de Cristo. 1400 anos antes de Cristo nascer, então acontece isso daí. Você conhece a história, né? Você sabe a história, que Josué, eles rodeiam a cidade durante 7 dias, e então Deus derruba as muralhas de Jericó. E eles podem, então, conquistar a cidade, porque era uma guerra que eles estavam vivendo naquele momento. E sobre a cidade de Jericó, por que nós aprendemos, o que nós podemos aprender sobre Jericó, irmãos? É que eu entendo que na nossa caminhada de fé, nós muitas vezes também temos os nossos Jericós para conquistar. Nós também muitas vezes enfrentamos muralhas, muitas vezes nós nos deparamos com muralhas. E é bom a gente aprender como Deus operou no passado, porque Deus não muda, né? Ele opera com nós conforme nossa pessoa, cada pessoa é uma história nova, mas o nosso Deus é eterno e imutável. E sobre a cidade de Jericó. Jericó não era uma cidade comum, Jericó era uma fortaleza militar, sabe? Jericó era cercada por 2 muros, aproximadamente eles tinham 10 metros de altura, cada muro tinha 10 metros de altura, uns dizem que eram 2 muros, né? Um para o lado de fora, um para o lado de dentro. Então uns dizem que o do lado de fora tinha 2 a 3 metros de largura, e o de dentro tinha 4 metros de largura, enfim, são números aproximados, né? Mas o que a gente tem certeza? Que o muro era grande, era muito grande, irmãos. Um muro de 4 metros de largura, não tem como tu se apertar para fazer a baliza, para tirar tua carteira. Em primeiro lugar, para tu ver como o lugar era grande, entendeu? Não tem como você se apertar para fazer a baliza. Podia 2 carros cruzar, era 2 vias assim, ó, uma via que vai, outra via que voltava. Os 2 muros, eles eram separados mais ou menos por 5 metros de distância entre eles, e eles eram tão largos, né, que eles tinham casas que eram construídas em cima deles. Tanto é que a história dos espias, lá em Josué capítulo 2, diz, né, que a casa de Raabe era em cima do muro, e ela deixou, né, uma faixa vermelha como sinal quando o povo ia conquistar a cidade. Os arqueólogos, os historiadores dizem que o muro de Jericó tinha 34 torres de vigia e 12 portas. A cidade tinha aproximadamente 32 quilômetros quadrados. Não era uma cidade enorme, né, porque é um tempo antigo. E a muralha tinha aproximadamente 4 quilômetros de comprimento. Para você dar a volta nela, você caminhava mais de 4 quilômetros. Então, tinha a parte da cidade que era fora da muralha, mas a cidade importante, onde estava o rei, Jericó era tão importante que ela tinha um rei naquele tempo. Estava dentro da muralha. E a conquista, você conhece também a história, está lá em Josué capítulo 6. Josué e o povo rodeiam a cidade por 7 dias, e a muralha, ela cai de dentro para fora. Teve uma parte da muralha que caiu de dentro para fora, e isso possibilitou que Josué, com o exército de Israel, entrasse e conquistasse a cidade. A cidade, ela foi destruída pelo fogo, né? Eles incendiaram a cidade. E isso tudo a arqueologia, através de escavações, tem confirmado.
sabe? Tem uma camada assim de cinza, de fogo, diz que o muro da cidade ele caiu de dentro para fora, tem tipo vestígios como se fosse de um abalo sísmico que provocou a queda, foi encontrado restos e utensílios com comida, assim que a cidade foi destruída. De uma hora para outra eles se sentiam seguros dentro da fortaleza, mas de uma hora para outra Jericó foi destruída. E eu não vou entrar em todo aquele contexto e dilema e debate moral sobre como é que foi, o povo estava em guerra, o povo incendiou a cidade, o povo matou o pessoal. O que eu explico geralmente assim é que o povo daquela época tinha costumes terríveis, sabe? O povo daquela época tinha costumes terríveis, tipo matar o filho era uma coisa comum para eles. Sacrificar uma criança, matar uma criança em nome de um Deus era uma coisa comum, era corriqueiro. O povo praticava coisas terríveis. O povo, a situação de Raabe, que ela era uma prostituta, existia a prostituição para o exército, as prostitutas sacerdotisas, religiosas, enfim. A coisa era muito terrível. A degradação moral daquele povo era muito terrível. Naquela época não foi assim um conflito entre os bons e Josué com o povo. Está mais assim como um conflito, como se fosse assim, nós deve ser nos dias de hoje, como se fosse a polícia contra o ladrão. Entendeu? Uma briga, uma guerra entre a polícia e o ladrão, e o bandido. Está mais nesse contexto. E o que nós podemos aprender? Por que nós temos que meditar? E nessa série a gente vai falar sobre o que Deus fez de sobrenatural no Antigo Testamento. 1 Coríntios capítulo 10, Paulo escreve assim no versículo 1. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Versículo 6. Essas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que não cobicemos as coisas más como eles fizeram. Versículo 11. Essas coisas aconteceram a eles como exemplo e foram escritas para nós, como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Então, Paulo está falando aqui da importância de nós olhar a história do povo de Deus desde o tempo antigo e aprender aonde eles acertaram, aprender aonde eles erraram, porque tudo que foi escrito para a nossa instrução, para o nosso ensino. E nesse sentido, então, que eu quero meditar contigo 7 passos em direção ao sobrenatural, para a gente também viver o sobrenatural de Deus, assim como Josué e o povo de Israel viveu naquele tempo. Jericó foi a primeira grande prova de fé na conquista de Canaã, e nós também, muitas vezes, nós temos nossas muralhas e nossos Jericós para atravessar. Nós temos nossas muralhas que a gente pede para Jesus derrubar. Então, vamos aprender com eles. O primeiro passo, primeira lição que eu aprendo, e eu quero aplicar no contexto dos 7 dias que eles rodearam, né? O primeiro passo é o dilema que todos nós enfrentamos. Ou você é uma pessoa que você tem que ver para crer, ou você é uma pessoa que você crê para ver. Essa é uma batalha que todos nós enfrentamos. Tem muito cristão que ele primeiro precisa ver para crer. Mas a maneira como Deus trabalha com Josué e a maneira como Deus trabalha através da Bíblia conosco, nós temos que ser ao contrário. Nós primeiro temos que crer para depois ver acontecer. Josué capítulo 6, versículo 1 e 2. Esse versículo sempre falou muito comigo. Diz assim, ó, Deus fala, diz assim, Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía e nem entrava. Então o Senhor Deus disse a Josué, saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seu exército. A Bíblia diz aqui ó, que Deus leva Josué até para ver Jericó. E Jericó, olha, aquela fortaleza, ela não tem como conquistar. Humanamente falando, é algo que não tem como um exército conquistar. É intransponível. Ninguém entrava e ninguém saía de Jericó. Era uma fortaleza inabalável. E naquela situação, Josué olha para aquela fortaleza indestrutível e Deus fala para Josué, eu entreguei Jericó nas tuas mãos. O dilema de Josué era assim, ele ia acreditar no que ele estava vendo ou ele ia acreditar no que Deus estava falando. E esse também é o primeiro passo que nós temos que tomar na nossa vida. Ou você é um cristão que você crê para ver, ou você é um cristão que você vai cair naquela de primeiro eu tenho que ver para depois acreditar. Com Josué, ele primeiro teve que crer, para depois ver, viver o sobrenatural. Hebreus 11:1 diz assim, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não vemos. Em primeiro lugar, me chama a atenção aqui que o escritor de Hebreus diz assim, ó, fé é certeza, fé é a convicção. Você tem que ter certeza. Sabe, irmãos? Você primeiro tem que ter aquela convicção, aquela certeza inabalável no teu coração, que aquilo que Deus fala a teu respeito, que Deus fala a nosso respeito, aquilo é uma realidade, já no mundo espiritual.
Aquilo já aconteceu no mundo espiritual, aquilo dentro de nós já aconteceu. É só o tempo passar para a gente ver acontecer. Mas a gente, dentro do nosso coração, a gente tem aquela certeza inabalável. Josué olhava com seus olhos, via uma fortaleza intransponível. Mas Deus fala assim, ó, já entreguei nas tuas mãos. Já é tua, Josué. E Josué creu no que Deus falou, e não no que os olhos estavam vendo. Hebreus 10:38 diz assim, ó, mas o justo viverá pela fé. 2 Coríntios 5:7, porque andamos por fé e não pela vista. Esse é o nosso desafio. É o primeiro passo que a gente tem que dar. Ou você acredita no que Jesus fala acerca de ti, ou você acredita na promessa de Deus acerca de você, da sua família, para nós como igreja, ou não tem. Ou você vai primeiro crer, primeiro ver para crer, você vai ficar esperando na fila. Nós temos que crer na palavra de Deus em primeiro lugar. Nós temos que crer na palavra. Fé é certeza. Fé não é desejo. Fé não é pensamento positivo. O escritor fala aqui que fé é certeza. Não é aquela história assim, eu quero tanto. Sabe? Não é aquela história, eu desejo tanto. Eu vou falar e o universo vai atrair para mim, né? Coisa boa. Não é isso, irmão. Fé é certeza. Sabe? Podia chegar quem fosse para Josué e dizer assim, Josué, o negócio tá ruim, hein? É difícil, como é que vamos conquistar a cidade? Não sei, mas já é nossa. Sabe? Já é minha. Não sei, já estou me vendo lá dentro. Mas aquele muro, não sei, para mim já caiu, porque Deus falou. Agora é só esperar o tempo dele. Entende, irmãos? Crer para ver. O maior inimigo da nossa fé são os nossos olhos. O maior, e por isso que Paulo escreveu, porque andamos por fé e não por vista. A fé aponta para o invisível. Os nossos olhos sempre vão apontar para o visível, para aquilo que nós estamos vendo. Ou você é uma pessoa de fé, ou você é igual a Tomé. Sabe? A Bíblia fala da história de Tomé em João capítulo 20, versículo 24. Tomé, a partir do 24, Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. E os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor. Mas ele lhes disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, se não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, não puser minha mão no seu lado que foi ferido, eu não crerei. E uma semana mais tarde, depois, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. E apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, se pôs no meio deles e disse, paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. E disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse, olha só o que Jesus diz. Porque me viu, você creu. Felizes, bem-aventurados, bem-sucedidos, os que não viram e creram. Então, irmãos, esse é o primeiro desafio, sabe? Você tem que crer para ver. Irmãos, se Deus diz uma palavra a teu respeito, irmãos, já é nosso, já é teu, já é uma realidade no mundo espiritual. Pode se levantar o inferno que for, pessoa criticando, pode se levantar problema, muralha, mas não interessa, irmãos, já é. Se Deus falou, está falado. Entende? Não existe motivo para duvidar. A única questão é aguardarmos o tempo dele, mas não existe motivo para você colocar alguma semente de dúvida no seu coração. Só você pode proteger a sua fé. Faça de Jesus a principal voz da sua vida. Para de dar ouvido a crítico, para de dar ouvido a adversário, para de dar ouvido à pessoa que zomba, à pessoa que não tem temor de Deus, para de dar ouvido àquelas pessoas que só querem o teu mal, e ouça a voz de Jesus. Proteja a sua fé, alimente a sua fé. Olha só, essa é a importância de você estar reunido aqui nesse lugar, essa é a importância de você não faltar a nenhum culto. A Bíblia diz assim, em Romanos, que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nesse momento em que a palavra, e aqui nesse lugar é onde a palavra de Deus é pregada, aqui onde a palavra de Deus é anunciada, o Espírito Santo vai gerando fé no seu coração. Aí a pessoa, ela deixa de estar no lugar mais importante para alimentar a sua fé, para proteger a sua fé, e depois vem qualquer filho do capeta aí durante a semana, fala qualquer coisinha, já pensa em desistir, já pensa em desanimar. Então faça de Jesus a principal voz do seu coração. Segundo passo, não vamos se estender, Vamos dar os 7. Então vamos lá. Segundo passo, faça aquilo que não precisa de fé. Quer viver o sobrenatural de Deus? Faça aquilo que não precisa de fé. Olha Josué capítulo 6, a partir do versículo 3. Marche uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade. E os sacerdotes toquem as trombetas. E ordenou ao povo, versículo 7, avancem, marchem ao redor da cidade. E os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Entende, irmãos? Eu aprendo aqui o segundo passo, que a gente tem que deixar o impossível para Deus e fazer o que é possível, sabe? Existem decisões que não dependem da nossa fé.
Existem situações que não dependem da nossa fé, mas que dependem da nossa atitude. Fazer aquilo que compete a nós fazer. Tiago 2,17 diz assim, ó, assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Entende? Aqui no sentido obras, falando de frutos, não é que é algo que eu faço para merecer. O escritor de Tiago, se você ler todo o contexto, ele está falando que a obra, o fruto, é uma consequência natural daquele que tem fé. Não tem como eu falar, eu creio em Jesus, né? Jesus é tudo para mim, Jesus é poderoso, e ter um estilo de vida que não condiza com as minhas palavras. Sabe, deixar Jesus em último lugar na minha vida, oferecer só o resto para Jesus, o resto do meu tempo, o resto do meu talento, o resto das minhas finanças, oferecer só o resto, sabe, dizer, Jesus é tudo para mim, não tem. Aquilo que eu tenho como base da minha vida, aquilo que está no meu coração, vai ser nisso que vai traduzir as minhas atitudes. Por isso que a fé sem obras, ela é morta. Eu me lembro e sempre falo para vocês, Joquebede escondeu Moisés por 3 meses. Enquanto ela pôde fazer algo, ela fez, depois que ela não podia fazer mais nada, ela colocou o menino no rio Nilo, e ele foi então, ficou nas mãos de Deus. Faça o possível. Josué não conseguia derrubar a muralha, mas Josué podia dar as voltas com o povo. E Deus diz para Josué, Josué, você vai dar as voltas. Faça. E o que Josué fez? Josué obedeceu. Aí é que está, irmãos. Sabe, muitas vezes, aquilo que compete a nós fazer, aquilo que é possível a nós fazer, a gente não faz, a gente é o desobediente à direção de Deus, e depois a gente fica colocando a culpa em Deus, por que o sobrenatural não aconteceu. Mas aquilo que é possível, que eu sei que eu devo fazer, eu tenho que fazer. Você não precisa orar, você não precisa pedir aconselhamento, você não precisa perguntar para Deus se você tem que orar. Tu tem que orar. Você não precisa perguntar se é preciso você ler a Bíblia, você tem que ler a Bíblia, sabe? Você não precisa perguntar para Deus se eu tenho que ir no culto ou não tenho que ir no culto, tu tem que ir no culto, irmão. Tu não precisa perguntar para Deus, eu tenho que trabalhar no reino dele, tenho que ser voluntário, não precisa, tu tem que fazer isso. Isso é o possível, tu tem que se envolver. Então muitas vezes nós não vivemos o impossível porque nós não fazemos o que nos é possível. E Josué nos ensina isso. Você precisa obedecer aquilo que é natural para o cristão. Tem coisas que são naturais ao cristão. Se alguém está em Cristo Jesus, 2 Coríntios 5,17, nova pessoa é nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Se eu estou em Cristo Jesus, é natural eu ter uma nova vida, e essa nova vida, ela é centrada, focada em Jesus. Depois que eu vivo o que é natural ao cristão, aí sim, Deus me leva ao sobrenatural. Josué tinha que dar as voltas, era o que ele podia fazer, ele fez, depois Deus levou ele para o sobrenatural. Terceiro passo que eu aprendo com Josué, suporte os processos. Suporte o processo. Josué capítulo 6, versículo 3. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade. E os sacerdotes toquem as trombetas. Foram 7 dias. O processo demorou 7 dias até a muralha cair. Foram 12 voltas mais uma, né? 13 voltas. É o número proibido que não fala. 12 mais 1, 13. 13 voltas. Foi isso daí, irmãos. Foi tudo isso, sabe? Deus não usa eventos para mudar o nosso caráter. Ele faz isso através de processos. E a gente tem que aprender isso, sabe? Porque você tem que viver o processo de Deus. Por que Deus nos ensina através de processos? Porque Ele quer fazer com que nós venhamos criar bons hábitos. E hábito é uma coisa que você não cria do dia para a noite. Hábito você cria depois que você vive um processo na sua vida. Sabe, você nunca se fez essas perguntas? Eu já me fiz essas perguntas. A criação, ela não podia ter sido em um dia? Podia ter sido em um dia. Deus diz, haja luz, haja céu, haja planta, haja terra, haja mar, haja bichinho, haja Eva, haja Adão, haja tudo. Deus ele não é poderoso para criar tudo em um dia. Deus é poderoso para criar tudo em um dia. Mas Deus criou em 7. É o processo da criação. Abraão, ele não precisava ter nascido lá em Ur dos Caldeus. Abraão podia ter nascido em Canaã. Ó, Abraão, te chamei aí do lugar onde você está. Pronto. Não, Deus faz um processo na vida de Abraão. Abraão, sai da tua parentela, da tua terra e vai para um lugar que eu vou te mostrar ainda. Moisés, não, deixa Moisés lá. Abraão, ele então vive todo esse processo da peregrinação da sua fé, sabe? Deus podia ter dado a arca pronta para Noé. Deus podia ter chegado, Noé, tá aqui a arca, tá? Eu vou mandar os bichinhos já, tá? Tá a arca pronta aqui, pega o mapa, pega o manual de instrução da arca, tá aqui, vai vir o dilúvio, sabe? Deus podia ter feito isso, Deus podia, ele tem esse poder? Tem. Mas não, Noé constrói a arca, mais ou menos 120 anos, os historiadores falam. Moisés podia ter liderado Israel antes dos 80 anos. Por que Moisés ficou 40 anos no Egito aprendendo a ser estadista e depois 40 anos pastoreando as ovelhas de Jetro? Para daí aos 80 ele liderar Israel? Porque ele tinha que viver o processo até ele estar pronto. Davi
podia ter sido rei depois que ele foi ungido por Samuel, mas ele passou anos fugindo de Saul até ele sentar no trono de Israel e se tornar o maior rei da história de Israel. Entre a sua unção e ele sentar no trono, teve todo um processo. Ele teve que fugir, ele passou fome, ele venceu, ele aprendeu a perder, ele teve que se esconder em caverna, enfim, é o processo na vida. Jesus podia ter vindo com 30 anos, sabe, irmãos? Jesus podia ter abreviado, sabe, toda aquela história do Natal. Podia já acontecer lá com João Batista, lá no capítulo 4 de Mateus, e eis que João Batista olha e vem Jesus, e eu não sou digno de desatar as coisas dos teus pés. Mas quem é esse? É Jesus, é o Filho de Deus. Deus não era poderoso para Jesus ter aparecido com 30 anos? Deus é poderoso. Por que Jesus veio como um bebê? Teve que usar fralda, teve que ser amamentado, teve que passar 30 anos, ser criança, ser jovem, ser adolescente, passar por todo o processo. Deus respeita o tempo do processo, e nós temos que aprender a respeitar isso. Jesus, ele podia ter feito um intensivo com os seus discípulos. Jesus não precisava ficar 3 anos e pouco ensinando os discípulos. Jesus podia ter feito, aqui, gente, vem Pedro, Tiago, João, Lucas, né, Barnabé, Judas, tu também vem e tal. E aqui, vamos fazer, esse final de semana eu vou fazer um intensivão, eu vou ensinar tudo sobre o reino. Jesus podia ter feito isso, mas ele passou mais de 3 anos ensinando, ou melhor, quase 3 anos, ensinando os discípulos. Josué teve que suportar a pressão de marchar por 7 dias. 6 dias ele dá uma volta. E no 7º dia ele teve que dar ainda 7 voltas. E esperar 7 voltas, viver todo o processo. A fé. Por que é importante você primeiro crer para depois ver? Né? Para você viver o sobrenatural. Porque a fé, ela nos ensina a esperar o tempo de Deus para a nossa vida. O melhor tempo. Qualquer atitude fora do tempo de Deus na nossa vida leva ao fracasso. Qualquer atitude, quando ela não é. O filho pródigo, quando ele pede a sua herança, ele era digno da herança, ele tinha o direito à herança, ele tinha o direito legal à herança, mas não era o tempo dele desfrutar da herança, e ele não soube administrar. Entende? Uma bênção fora do tempo acaba não se tornando bênção na nossa vida. Eclesiastes 3:1, para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito de Deus debaixo do céu. Para tudo há um tempo. Salmo 27:14, espere no Senhor. Olha o que o salmista fala, seja forte, coragem, espere no Senhor. Isaías 40:31, mas aqueles que esperam no Senhor. Olha só, quem não quer voar como águia? Quem não quer voar como águia? Eu quero, né? A gente gosta de dizer, né? Eu não sou cordeirinho de Jesus, eu quero ser águia de Jesus, eu quero voar. E olha o que a Bíblia diz, o que tu tem que fazer para renovar tua força e voar como águia? Tu tem que esperar no Senhor, esperar o tempo dele, esperar a direção dele. Aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam bem alto como águias, correm, não ficam exaustos, andam e não se cansam. Por isso, irmãos, assim, que esperar em Deus é coisa para os fortes, é coisa para corajoso. Esperar em Deus é coisa que crente Nutella não consegue fazer. É só para crente raiz mesmo, sabe? Aquele guapo, índio velho, bagual. É esses aí, esses esperam no Senhor. Entende? A vontade de Deus não é a mesma que a minha, mas ele aguenta ali. Eu sei que a vontade de Deus é melhor para a minha vida. Romanos 12:2, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente para que sejam, olha só, capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, esperar em Deus. Suporte o processo. Pastor, eu estou sofrendo. Pastor, eu não gostei do que aconteceu essa semana. Pastor, eu não gostei. Por que Deus permitiu? É o processo. Deus tem um propósito nesse processo na sua vida. Esse processo vai te levar a um outro degrau, a um outro patamar, a um outro estágio, né? a um outro momento na sua vida, a uma outra fase. Suporte o processo. Espere a direção de Deus. 4º passo. Entenda que Deus também usa o silêncio. Josué capítulo 6, 9 e 10. Os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes, que tocavam as trombetas, e o restante dos soldados seguia a arca. Durante todo esse tempo tocavam-se as trombetas. Mas Josué tinha ordenado ao povo, não deem o brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma, até o dia em que eu lhes ordenar, então vocês gritarão. Entendeu? Eles tiveram que marchar, irmãos, os 6 dias, as 7 voltas, tudo, silêncio, quietinho. Entendeu? Silêncio. Para libertar Israel do Egito, Deus usou barulho. Deus enviou as pragas. Deus, fez aquilo tudo, abriu o mar, meu Deus do céu, e a coluna de fogo. Agora, para começar a conquista de Canaã, Deus usa o silêncio. Para ver como Deus, ele opera em vários contextos. Às vezes a gente acha que porque não tem barulho, Deus não está agindo. Deus também trabalha no silêncio, irmãos. Deus ainda não te respondeu. Deus ainda não te mostrou uma direção. Deus ainda não te disse que passo você tem que dar. Deus não te revelou nada. Espera. Porque Deus trabalha no silêncio também. O silêncio antecede grandes eventos sobrenaturais na nossa vida. Deus usa o silêncio também para trabalhar na nossa vida. O 5º passo, suporte a crítica. Porque, irmãos, assim, não tem um versículo, Essa aqui é a liberdade minha. Eu que estou conjecturando.
Não tem um versículo aqui para eu citar para você, mas irmãos, vem cá, nós que somos gente, né? Todo mundo aqui é ser humano, homem e mulher, né? Pessoa. O que vocês acham que o exército de Jericó e o outro pessoal falava lá de cima do muro? Vendo aquela comitiva, irmãos. Irmãos, imagina o cenário. Josué manda, sabe? Vocês já viram aqueles filmes de guerra, Coração Valente, filme Bárbaros, Vikings, né? Com o exército ele pega os guerreiros mais fortes e bota na frente, e se pintam, e bate o escudo, e aquele tendel, aquela intimidação. Vocês já viram esses filmes? É bem assim, né? E olha o que Deus manda Josué fazer, irmãos. Josué pensa, descansar, Josué pensou assim, bom, agora Deus vai dizer assim, pega teus guerreiros mais fortes, pega os que têm a maior espada, os maiores escudos, e leva eles na frente, e lá nós vamos mostrar para essa gente aí com quem que eles se meteram. Deus não diz assim, ó, pega a arca e bota os sacerdotes lá na frente tocando trombeta, sabe? E vai lá, para lá, né? E atrás vai o povo, e atrás vocês botam os soldados, e atrás vai o povo. E vocês vão quietinho, ninguém fala nada, né? Ninguém fala nada. E daí, e sai só o povo lá, para lá. Irmãos, imagina a cena. Imagina a cena. E o povo de Jericó, o exército de Jericó, naquela muralha que ninguém nunca conquistou, naquela fortaleza. Quando eles viram aquela cena assim, certo? Começaram, quá, né? Vão conquistar nós com essas trombetinhas. Ai, meu Deus, olha o tamanho do chifre lá. Né? Olha o tamanho da trombeta. Olha lá a arca. Entendeu, irmãos? Era totalmente fora da lógica a estratégia que Deus deu para Josué. Suporte a crítica. Antes de acontecer o milagre, o sobrenatural, vão vir críticas. Sempre acontece assim, irmãos. Neemias teve que enfrentar lá Sambalat e Tobias, acho que é, né? Sambalat e Tobias. Neemias teve que enfrentar a oposição deles. Davi viu Golias, fazia 40 dias que Davi estava tirando chacota, criticando o povo de Israel. E quando Davi vai enfrentar ele, né, com a funda, com a pedra, ele diz, eu sou um cachorro, para tu vir a mim com pedra, né? Davi enfrentou a crítica de Golias, Moisés enfrentou Coré, Noé enfrentou o povo, tirando o sarro dele enquanto ele construía a arca. Sempre vão vir. Jesus enfrentou os críticos. A gente não para pensar que Jesus enfrentou. Teve gente que falava mal de Jesus, teve gente que escaçoava de Jesus, tinha gente que perseguia Jesus. Lucas 4, 22 e o 28, todos falavam bem dele, estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios, que é Jesus, mas perguntavam, não é esse o filho de José? E todos que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando viram a palavra de Jesus, levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Jesus enfrentou a oposição, Jesus enfrentou a crítica. Mas uma regra de vida que eu volto e meia repito aqui, que eu aprendi, que vale ouro: nunca dê mais atenção a um crítico do que a um amigo. Nunca dê mais atenção a um crítico do que a um amigo. Sabe, irmãos? É uma coisa que te livra de muita coisa ruim. E por que a pessoa que segue a direção de Jesus enfrenta a crítica de outros? Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 2, 14 e 15. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Então, irmãos, se Jesus te dá uma direção, quem não é espiritual, quem não está conectado com Jesus, vai criticar, vai zombar, vai dizer que você é tapado, vai dizer que você está errado, vai dizer que você vai quebrar a cara. Mas se você tem a tranquilidade, a certeza que você está seguindo a direção, a voz de Jesus para a sua vida, deixa as críticas de lado, suporte as críticas. Sexto passo, valorize as coisas espirituais. Josué 6,13, os 7 sacerdotes que levavam as trombetas iam adiante da arca do Senhor, tocando as trombetas, e os homens armados iam à frente deles, e o restante dos soldados seguia a arca do Senhor, enquanto as trombetas tocavam continuamente. Interessante que a Arca da Aliança é o maior símbolo físico, feito por mão humana, o maior símbolo da presença de Deus. Você não vai encontrar outro artefato que represente, no grau de intensidade, né, de simbologia bíblica, a presença de Deus como a Arca da Aliança. A Arca da Aliança representava o trono de Deus, sabe? É o símbolo maior da presença de Deus. E, irmãos, a Arca da Aliança era carregada por homens como eu e você, por pessoas. E o que nós aprendemos com isso? Que nós devemos aprender a valorizar as coisas espirituais. Eram pessoas vocacionadas por Deus. Eram pessoas escolhidas por Deus. Entende? Aprenda a respeitar e valorizar tudo que diz respeito às leis espirituais. E isso vai te ajudar a você cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Valorize as coisas espirituais. Aqui que a gente leu, né? Que as coisas espirituais o homem natural não entende, para eles são loucura. Não interessa, irmãos. Se Deus te falou, valorize o que Deus te fala.
Valorize. Isso vai ajudar você a cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida. Na frente da comitiva iam as trombetas que eram feitas de chifre. Isso é um símbolo, sabe? A trombeta de chifre é um símbolo do poder de Deus no Antigo Testamento. É um símbolo do poder, do poderio de Deus. E nós aprendemos então que Josué estava dizendo, com o pessoal tocando trombeta e a arca da aliança indo na frente, assim, Deus vai na nossa frente. Tá? Pode falar que o nosso exército é fraco, pode falar o que quiser de nós, pode tirar chacota, mas Deus nos deu essa direção, nós estamos seguindo a direção de Deus, obedecendo a direção de Deus, e Deus está indo na minha frente. Irmãos, quando Deus vai na nossa frente, Ele batalha por nós. Tá? Aprenda a valorizar as coisas espirituais. Aprenda a valorizar também todas as pessoas que exercem autoridade espiritual na sua vida. Isso vai te livrar de muitos problemas. Aprenda isso. É outra lei espiritual. Os sacerdotes que carregavam a arca, que iam na frente do povo trocando as trombetas, eles não eram super-homens. Eles não eram pessoas melhores do que eu e você, sabe? Eles não eram, mas eles eram pessoas chamadas por Deus, vocacionadas por Deus, e que Deus revestiu de autoridade espiritual. E quando eu falo de autoridades espirituais, é que Deus entrega a todo sacerdote, Deus dá ferramentas espirituais para ele exercer o seu ministério. É assim. Lá em casa é um negócio assim, que às vezes nós estamos conversando em casa, eu e a Dani, né? E quantas vezes já aconteceu, sabe? Você vê alguém, né? Você diz, aquela pessoa, né? Deus tem um plano, a vocação dele é em tal área. Aí você vê os anos passar, quando vê você, aquela pessoa está lá, sabe? Assim, você enxerga, não é que você é melhor, mas Deus, ele te dá a visão. Outra coisa, irmãos, que eu digo assim, né? São ferramentas. São ferramentas que Deus dá para a gente poder exercer o ministério. Outra coisa assim, que não tem, é batata. Tudo aquilo que você faz, que você diz assim, mas o pastor não deve ficar sabendo disso. O pastor vai ficar sabendo. Vai, de um jeito ou do outro, sabe? Deus vai criar uma situação, o pastor vai ficar sabendo. Sabe? O líder vai ficar sabendo. Entendeu? Não é porque ele é melhor, mas Deus, aí às vezes quando acontece alguma situação assim, né? Mas o fulano fez isso, o ciclano fez isso, né? E tal, pelas nossas costas, ou coisa assim, mas ele disse isso e não disse para nós, devia ter dito para nós e tal. Aí eu sempre digo, comento, não, mas Deus está permitindo a gente saber para a gente não dar um passo em falso, né? Para a gente não tomar uma decisão errada. Tu vai deixar de amar a pessoa, tu vai deixar de querer bem? Não, tu não vai deixar, entendeu? Porque a nossa luta não é contra as pessoas, né? Mas Deus permite você ficar sabendo para você poder tomar o melhor passo, porque a obra, o reino não é nosso, é de Deus, é dele. É Ele quem faz tudo e tudo é para Ele. Então, aprenda a respeitar, irmãos. Deus reveste os sacerdotes de autoridade espiritual e dá ferramentas. Nesse sentido que eu quero dizer assim, sempre serão os nossos melhores conselheiros. Sempre serão. Sabe? Tem pessoa que quando precisa tomar uma decisão na sua vida, ele não consegue orar, não consegue através da leitura da Bíblia tomar uma decisão, daí, eu vou pedir o conselho do meu melhor amigo. Eu pedi o conselho da minha melhor amiga. Vou lá para a Totinha, vou lá para o Totinho, né? E vou lá pedir para o fulano. Ele está isso, está aquilo. O melhor conselheiro para a sua vida sempre é aquela pessoa que tem autoridade espiritual, que Deus colocou como autoridade espiritual sobre a sua vida. É o melhor conselheiro que você pode ter. Não é porque ele é melhor, não é porque ele é bambam e é perfeito, mas Deus dá a ferramenta. Deus capacita a pessoa para exercer o ministério. Sabe? E geralmente, por que eu falo isso? Porque geralmente, irmãos, é difícil hoje alguém chegar para... Acontece, não estou dizendo que não acontece, mas é difícil alguém chegar para pedir conselho. Pastor, estou orando sobre uma situação, quero tomar uma decisão, né? O que o senhor acha? Me ajuda a orar junto, né? Sabe? É difícil acontecer isso. Geralmente acontece assim, pastor, preciso conversar, o que houve? Não, aconteceu tal coisa. Por que você? Não, é que eu fiz tal coisa. Falei tal coisa. Depois que a coisa aconteceu, daí procura, né, o sacerdote se torna um bombeiro. Agora estou lhe chamando para ver se eu consegue apagar o incêndio. Mas não funciona assim. Então valorize sua liderança, valorize sua igreja local. Aprenda a valorizar as coisas espirituais. Deus manda Josué colocar na frente a arca e o sacerdócio. Eles vão, não, é o exército, é os melhores guerreiros, o melhor armamento. Não. Vai lá o símbolo da presença de Deus e vai lá as pessoas que representam os vocacionados por Deus. Vai lá, essa é a tua liderança espiritual. E Josué enfrentou, foi e obedeceu a Deus. 7º passo, para a gente terminar, irmãos. Depois de tudo isso, as muralhas caíram. Louvado seja o Senhor. E se caiu as muralhas de Jericó, quer dizer que não existe muralha que também Jesus não possa derrubar na nossa vida. Não existe, irmãos. Pode ser o gigante que for, pode ser a fortaleza que for, Jesus é poderoso para derrubar qualquer fortaleza do inimigo, qualquer situação do mal, qualquer muralha, qualquer gigante. É só nós seguir esse espaço. É ficar focado em Jesus. Não olhe, irmão, para o muro. O pessoal tinha que dar as voltas ali, né? E iam cantando em espírito, porque eles nem falavam nada, tinham que ir quieto, né? E vão lá. E iam dando o segmento quietinho lá, cantando em espírito. Talvez eles cantavam aquela, né? Caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou. Mas na mente só, não podiam cantar.
Josué disse, é só quando cair, quando eu disser que é para dar o grito, daí vocês começam, glória a Deus, vamos lá, entendeu? Mas até lá, só no silêncio. Sabe, irmãos? E a muralha caiu. Israel conquista Jericó. E Josué é um grande vencedor, um grande general, que começa ali uma grande caminhada de conquista. E o 7º passo eu quero que você guarde para a sua vida, que nós aprendemos com Josué, que o sucesso não é para você. O sucesso, a tua vitória, não é para você. Guarde isso na sua vida. Josué, capítulo 6, versículo 27. Assim o Senhor esteve com Josué, cuja fama espalhou-se por toda a região. Irmãos, não é sobre você. Eu não estou pregando aqui sobre nós. Nunca foi sobre nós. Nunca foi sobre eu, sobre você. É tudo sobre Jesus. É tudo para Ele. É tudo por causa dEle. A gente faz tudo para Ele. Muitos cristãos não vivem grandes realizações porque querem prosperar por motivos egoístas. Por que você pede para Deus um emprego melhor? Por que você pede para Deus te abençoar no teu negócio? Por que você pede para Deus uma empresa? Por que você pede para Deus para ser um milionário? Né? Eu quero para mim comprar isso, isso e aquilo. Eu quero para mim ser isso e aquilo. A gente estava esses dias brincando lá, né? O pessoal falando, se eu acertar na Mega Sena, né? Daí estavam dizendo que, vou fazer aqui. Daí eu entrei, nós estávamos no grupo lá no restaurante, aí eu entrei na brincadeira e disse, se eu acertasse, se eu jogasse na Mega Sena e acertasse, né, eu ia pegar todos os milhões e ia viajar pelo mundo inteiro durante o ano. Ia conhecer todo mundo, ia levar as famílias, os parentes, ia dar bastante dinheiro para as famílias, ia mandar viajar tudo. Durante um ano eu ia viajar pelo mundo todo, falei para eles, né? E depois de um ano eu ia voltar a trabalhar, né? Porque daí com certeza eu gastei todo o dinheiro. Mas é mais ou menos isso, sabe? Motivo egoísta. Não é sobre nós, não adianta. Irmãos, o sucesso para Deus sempre foi uma plataforma. Sabe? Deus só vai te dar sucesso, de fazer prosperar de maneira grandiosa, para ser uma plataforma, para Ele poder te usar, para você ser bênção, canal de Deus para esse mundo. Para você ser um agente, uma pessoa usada por Deus nesse mundo. É para isso que Deus te dá sucesso. Josué, ele ficou famoso, diz que percorreu toda a região, mas ele sabia que o seu propósito era liderar o povo. Era conquistar a terra prometida. E você vai ver até o capítulo 24 de Josué, ele firme nesse propósito. Tanto é que quando o povo cogita abandonar Deus, lá no capítulo 24 ele diz, se vocês querem, estão em dúvida, cocheando entre dois pensamentos, o que vocês vão fazer eu não sei, mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Ele continuou com o mesmo coração de servo, servidor. Josué ficou famoso, mas não perdeu o foco. Deus só vai te dar sucesso quando você entender que o cristão deve ter um coração servidor. Coração de servo. Entende? Teus dons, tua habilidade, teu conhecimento não são para você. São para abençoar outras pessoas. São para impactar a realidade de alguns lugares onde Deus vai te colocar, ou onde você está. Por que você mora na sua cidade? Por que você trabalha nesse serviço? Por que você tem essa empresa? Sabe? Por que você tem tempo disponível? Não é para você, é para Deus. Eu falo às vezes para as pessoas quando a gente está conversando, Deus me abençoou, Deus me deu um negócio e tal. Foi a primeira pergunta que eu fiz ali quando a gente começou a trabalhar no restaurante. Deus, por que o Senhor nos deu um restaurante? O que é para nós fazer com esse restaurante? Como é que nós vamos usar esse restaurante para a tua glória? Como é que nós vamos usar esse restaurante para abençoar a vida de pessoas? Para fazer a diferença? Como é que nós vamos usar esse restaurante para abençoar o teu reino? Foi a primeira pergunta que eu fiz para Deus. Entende? Por que Deus te dá um negócio, Deus te dá uma oportunidade, por que Deus te dá uma empresa? O sucesso não é para você. O sucesso ele serve como uma plataforma para Deus te levar a um lugar alto. E nesse lugar alto você não vai perder a essência e o foco, que você continua sendo canal, instrumento de Deus para abençoar outras pessoas. Entende? Josué entendeu isso daí. Nunca foi sobre você, sempre foi sobre Jesus. Aleluia.